Muito boa tarde a todos. Estou de volta, Judson Salles. Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu estou produzindo para ser material de apoio, de base para os alunos do curso de pós-graduação da Sensupeg, no curso de Gestão e Design do Carnaval, mas que nós também estamos compartilhando esse material com as pessoas de fora da academia. A base dele surge exatamente para que eu possa discutir a fundo com os alunos no curso o conteúdo desses vídeos e nivelar o conteúdo e o que cada um já conhece a respeito dos diferentes temas que envolvem o julgamento de carnaval que é à minha frente lá no curso. Para você que não é do curso, eu acho que serve como um bom material de aprofundamento dos seus estudos, mas fica essa ressalva que são materiais de nivelamento, então em cada um deles, por exemplo, se você já entende bem como funciona o sistema de julgamento de samba-enredo, acho que esse vídeo não é para você. Se você entende ele um pouco, mas quer entender um pouco mais, talvez você coloque aí no 2x e ouve um pouquinho mais rápido. Agora, se você não sabe como que é julgado, se você não entende como é julgado no Carnaval de São Paulo, esse é um vídeo bem destinado para você, tá bom? Então é sobre isso que a gente vai falar e ao longo dos próximos vídeos falar também sobre outros 8 quesitos e também sobre a história do sistema de julgamento, do sistema de treinamento, tentando modelar um pouquinho como funciona o julgamento do Carnaval de São Paulo. Então, esse vídeo é sobre samba-enredo, como eu já adiantei, e antes da gente falar sobre como é julgado o samba-enredo, é fundamental a gente entender o que é o samba-enredo. Isso parece uma frase um pouco boba, né? Mas tem um vídeo maravilhoso que vocês encontram aí na internet do Zeca Pagodinho, dando uma entrevista pro Jô Soares, provavelmente começo da década de 90. Eu não consigo colocar ele aqui, talvez por questões de direitos autorais. De repente alguém vai acabar derrubando o vídeo aí e vocês não conseguem ver o resto da aula, mas procure na internet. Ele é muito bom. Porque o Jô Soares pergunta para ele qual que é a diferença do samba parte do alto, e aí ele começa a responder do jeito bem Zeca e mistura uma coisa na outra. E aí ele fala do samba enredo, e aí o Jô Soares pergunta, mas e o samba enredo? Aí o Zeca fala, não, o samba enredo é fevereiro, o samba é o ano inteiro. E aí não fica muito claro o que que é o samba enredo. Porque a gente sabe o que é o samba enredo, a gente sente o que é o samba enredo, a gente sabe a diferença de samba enredo para um samba de partido alto, para um samba de exaltação, para um hino. Mas às vezes é importante a gente delimitar isso e deixar claro, né? Conseguir estabelecer claramente quais são as características do samba enredo, até para a gente conseguir discutir e entender do que a gente está falando. Mas samba de enredo é um gênero, tá? Um gênero de música, de samba, que se propõe a contar uma história, que se propõe a narrar um fato, que se propõe a homenagear alguém, que se propõe a descrever um tema, tá? Essa é a essência do samba de enredo, que ele surge, óbvio, amparado no conceito de enredo, que é a sequência de um desfile, né? O desfile contando uma história, que é uma criação de Paulo da Portela, em 1939, e ele passa a ter a função de ser uma trilha sonora mais do que simplesmente uma música a ser cantada em um cortejo. Você olha um bloquinho de carnaval ele vai cantar diversas músicas diferentes. Não existe uma relação direta entre a música que está sendo cantada e o tema do bloco, mesmo que muitos blocos tenham um tema. Cada ano o Baixo Augusta, por exemplo, tem um tema. E a música, não necessariamente cantada, vai ser a música tema. É diferente do carnaval. O carnaval não é assim. O carnaval, o desfile, desculpa, o nosso carnaval, o desfile das escolas de samba. O desfile das escolas de samba, ele pressupõe a existência de um tema, uma música, que vai ser repetida durante todo o desfile para contar um tema. Então ela tem uma função, que é transmitir uma história. Ela se soma a todos os outros itens para transmitir essa história. Ela vai se somar às alegorias, ela vai se somar às fantasias, ela vai se somar às coreografias, tudo dentro de desfile de escola de samba se soma para contar uma história e é avaliado dentro deste contexto. Acontece que, enquanto a alegoria, a fantasia, por exemplo, é, o julgamento da inserção desses elementos dentro do enredo, ou da história que ela é contada, são avaliadas por um quesito específico, e esse quesito específico é o quesito enredo, isso não vale para samba. O quesito enredo não avalia samba. O quesito enredo não avalia o quão bem sucedido os compositores ou a agremiação foi em traduzir a mensagem do desfile para dentro do seu samba. Isso é avaliado pelo jurado de samba de enredo, tá? Então, em essência, então,
a gente vai dizer que o samba de enredo é um samba que tem como missão, que tem como proposta e que tem como objetivo contar uma história. É uma descendência aí do, para quem gosta de estudar literatura, você aprende ali no colégio o que eles chamam de poesia épica, né? Poesia épica, o exemplo maior dentro da literatura portuguesa são os Lusíadas do Camões, mas aí você tem na literatura grega, Ilíada, Odisseia, que são aqueles poemas que existem para narrar uma história, um feito. É isso o samba enredo. O samba enredo existe para isso. Então, como tal, ele é avaliado pela qualidade dessa transmissão. Mas ele também é um samba. Existe um dado momento na história do samba enredo que passou-se a aderir ao que eles chamam de samba lençol. O samba lençol é aquele samba que vai tentar cobrir todo o enredo. E aí vira um samba gigantesco, um samba com 45, 60 versos. Isso também não funciona, porque não adianta você transformar a tua música num tratado de história, num audiolivro. A ideia não é essa, a ideia é que você consiga criar uma música envolvente, alegre, que mova essa festa, que faça as pessoas cantarem e dançarem, mas que ao mesmo tempo mantenha essa característica de narração, de contação de história. E aí esse é o grande desafio do excelente compositor. Nem sempre é fácil você criar uma excelente poesia com uma melodia que deixa todo mundo pulando. É difícil, então você vai tentar equilibrar essas duas coisas. E esse é uma coisa que eu me ressinto um pouco, porque às vezes se valoriza demais a melodia perfeita e se perde isso que é a essência do samba, que é ser narração. Do contrário, a gente coloca a Ivete Sangalo cantando axé na avenida e vai fazer todo mundo pular. Nosso objetivo não é só fazer todo mundo pular. Eu acho que a gente tem uma essência da nossa arte que precisa ser preservada de alguma forma. Então, o manual em São Paulo, no Rio, em Vitória, ele tem a tendência de preservar isso, cada um à sua maneira, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre como o quesito samba enredo foi julgado ao longo da história recente do Carnaval de São Paulo. É sabido por todos, ou pela maioria, né? Quem está chegando há menos tempo no Carnaval talvez não saiba que até 1991 o quesito samba de enredo ele não era um só quesito, ele eram dois quesitos. Ele tinha um quesito só para letra e um quesito só para melodia. E aí, de 91 para cá, fundiram esses dois itens em um único, que seria o samba de enredo, para fazer uma avaliação conjunta de um com o outro, tá? E também na sua relação entre letra e melodia, porque isso é fundamental também. Então, desde 91 até o presente momento, samba enredo são duas coisas, letra e melodia. Tem um ponto aqui, que é a história do julgamento do carro de som, que foi uma novidade de 2023, que eu vou separar para falar no final. Mas a essência do julgamento sempre foi letra e melodia, até 2023. E isso traz uma consequência clara para quem olha o que é o samba enredo, que é o que está em julgamento não é o canto. O que está em julgamento não é a execução. O que está em julgamento não é a qualidade do intérprete. O que está em julgamento não é a qualidade dos arranjos musicais que foram feitos para dar aquela base, aquele molho, colocar um violino de fundo, aí colocar uma sanfona, ou o coral que acompanha a voz principal. Nada disso está em julgamento, porque samba enredo só julga a obra, ou a, a peça, que é a composição de samba, de letra com melodia, tá? Então, não se pode avaliar a qualidade vocal do intérprete, por exemplo. O que está em julgamento é a criação do grupo de compositores. Isso tem algumas explicações, tá? Uma delas é se você tem ou não que julgar a qualidade do intérprete, tá? Isso é um debate que passa aí por alguns argumentos. Um deles é que a ideia, quando você não julga o intérprete, é que você está valorizando um julgamento mais objetivo. E como a gente já viu aqui em outros vídeos, isso é algo bem a cara de São Paulo. São Paulo quer um julgamento objetivo. É o interesse de São Paulo ter um julgamento cada vez mais objetivo, tá? Então, se você está julgando a qualidade vocal de um cantor, entendem alguns
que isso pode te levar para um certo subjetivismo. Trazendo um exemplo pessoal, eu sou um cara que, quando eu ouço o Pichulé cantar, eu acho uma coisa fantástica, mas eu sei que tem muita gente que não gosta do jeito dele cantar. Eu acho o Carlos Júnior uma das pessoas mais incríveis do mundo. O tom de voz dele, o timbre dele não me agrada tanto, mas eu tenho a mais absoluta certeza de que ele é um puta do cantor. Um puta do cantor e que tem o respaldo de uma multidão de fãs do cara, que o cara é incrível. É só uma questão de gosto mesmo. Não me pega. São questões que são um pouco subjetivas, então por isso o entendimento de algumas pessoas é que não se pode divulgar e qualificar essas coisas, porque senão você estaria indo demais para o subjetivo e fugindo do julgamento da obra. Um outro argumento que também a gente ouve aqui e acolá é que existem pontos muito fora da curva, né? Existem alguns grandes cantores que são muito acima dos demais, porque são os Pelés de suas gerações, né? São os grandes jogadores de suas gerações, e isso faria com que o cachê dessas pessoas fosse extremamente inflacionado se eles fossem colocados em julgamento, julgar o intérprete. E isso encareceria os grandes times de som, encareceria o processo de você montar um time de canto, e acabaria jogando contra o resto do carnaval, que também precisa de receita para outros setores, né? É outro dos argumentos que eu já ouvi. Relembrando que a ideia desses vídeos é que eu tento sempre não opinar, tá, sobre se eu acho certo ou não o argumento. O que eu tento é trazer os argumentos que eu já ouvi aí ao longo desse processo. A discussão de opinião ela vai ser dentro de sala de aula mesmo e aí ouvindo todo mundo. Então, é, busca-se, então, avaliar essencialmente a obra, não o intérprete, um pouco por esse debate de se eu devo ou não julgar o intérprete, e um pouco por um outro debate que eu vi mais à frente, que é onde eu vou julgar esse intérprete, se é de fato dentro de samba enredo, que eu posso preservar samba enredo para ser um julgamento exclusivamente da obra, e deixo o intérprete para ser julgado junto com o canto que está em harmonia. Tá? É um argumento que a gente encontra, salvo engano, no Rio de Janeiro, é assim, tá? No Rio e em Vitória. Não se julga o carro de som no samba, se julga o carro de som em harmonia. E aí o que julgar dentro do carro de som também é outro debate. A gente vai voltar para isso, tá? Então, aqui em São Paulo, a gente separa o julgamento em letra e melodia. São os dois pontos basilares. Até 2023 sempre foi assim. Acredito que em 2025 vai voltar a ser assim também, pelo que a gente está sentindo, tá? Mas, vamos lá. Letra e melodia. Como que a gente pode avaliar letra e melodia? Dentro de letra do samba, a gente tem na evolução do Carnaval de São Paulo algumas tendências, e eu consigo falar com um pouco mais de propriedade de 2010 para cá, que é quando eu passei a acompanhar mais a fundo o que está acontecendo. É, Houve um tempo em que havia um coordenador de jurados chamado Tex Sead, que é um músico de formação, em que ele foi tentando inserir alguns elementos que ele tinha de formação musical para o manual do jogador. Esses conteúdos foram se somando até chegar no manual que a gente encontra em 2015, que traz uma série de elementos relacionados, por exemplo, ao uso de figuras de linguagem, relacionados à riqueza melódica, à riqueza poética, relacionados ao uso de rimas, algumas coisas que foram surgindo um pouco da cabeça dele, mas já vou explicar como isso não faz muito sentido, não é exatamente na cabeça da pessoa, isso tem uma teoria por trás, mas que foram construindo o material que era o Manual do Jogador para 2015. Alguns desses pontos, eles são um tanto polêmicos, a gente vai levantar essas polêmicas aqui. O que fez com que de 2015 até 2022, mais ou menos, quase tudo isso foi sendo retirado, tá? Então, por exemplo, as falhas de cacofonia, de prosódia, as questões relacionadas a rimas ricas e rimas pobres, excesso de terminações, tudo isso foi sendo tirado, até chegar em 2023, que durante a reforma de julgamento foi recolocado no material de jurados alguns desses itens, tá? E aqui cabe a gente debater alguns desses pontos, tá? Porque eles são relevantes mesmo para a gente pensar o que é o julgamento de samba enredo dentro da perspectiva paulistana.
que eu quero dizer com isso? É uma perspectiva extremamente objetiva. O que o Carnaval de São Paulo está tentando fazer é criar um sistema objetivo de dizer o que é um samba bom e o que não é um samba bom, tá? É, não é só o Carnaval, não é só o samba que tenta fazer isso. O estudo da literatura, e samba é literatura, gente. Samba é poesia e poesia é literatura. O estudo da literatura já tem uma série de ferramentas que ele se utiliza para tentar dar uma qualificação objetiva para os textos literários, tá? E o que se tentou foi importar alguns desses elementos que a literatura já tem para cá. Você vai lembrar da maior parte desses nomes dos seus tempos de escola. Vamos falar, por exemplo, então, de recursos de linguagem, figuras de linguagem. Figura de linguagem como recurso de linguagem. Uma figura de linguagem são elementos da construção da poesia que tendem a enriquecê-las, da poesia ou do texto em prosa, texto corrido também. Um exemplo bom é metáfora. Todo mundo sabe o que é metáfora, quando você está falando uma coisa, mas na verdade você está se referindo a uma outra coisa. Isso embeleza o texto de uma forma que você não precise ser óbvio naquilo que você está falando, tá? Quando você usa esse tipo de figura, você deixa. Você primeiro vai ter que lançar mão de um vocabulário mais extenso, você vai ter que. ah, você cria a quebra do esperado, tá? Quando você demonstra que você está tentando buscar um jeito diferente de falar a mesma coisa e não está repetindo da mesma forma aquilo que foi dito todos os anos ou aquilo que foi dito em todos os textos, tá? Então, a metáfora é sim um instrumento para que você consiga aprofundar a densidade da poesia. Vamos dar alguns exemplos aqui. Todo mundo conhece um dos sambas talvez mais famosos da história, né? Salgueiro 93, Peguei o Ita no Norte, em que ele está descrevendo a partida de um retirante de Belém do Pará em direção ao Rio de Janeiro. No refrão do meio, ele fala que ele vai no balanço das ondas, jogando a saudade dele no mar. Todo mundo sabe que saudade não é uma coisa física para você jogar no mar. Isso é uma metáfora que fala sobre chorar, que fala sobre já estar sentindo saudade de casa. Ele chora a saudade de casa e as lágrimas dele vertem e caem no rio, é, significando também que ele está deixando coisas para trás. Cara, tem uma beleza muito grande nisso. É, que é muito maior do que se ele dissesse a mesma coisa com outras palavras. Então, a literatura sabe disso, e é por isso que a literatura tende a dizer o uso de uma metáfora é algo que deixa uma poesia mais bonita. Não adianta você usar uma metáfora e, no final das contas, criar uma melodia ridícula, uma melodia muito difícil. Então, a arte da boa composição de um samba viria, se for olhar por aí, da conjugação dessas coisas. De você conseguir juntar, ao mesmo tempo, uma boa melodia, uma melodia cativante, com o bom uso desse tipo de recurso de linguagem. Metáfora é um exemplo, mas a gente pode trazer uma série de outros exemplos. Metonímia, que é quando você transforma uma parte no todo. Hipérboles, que é quando você fala um exagero. Eu tô morrendo de saudade. Você não tá morrendo, mas você exagera porque faz parte dessa emoção, você criar essa riqueza, assim, sabe? Então, existem uma série de figuras de linguagem que vão te ajudar a criar um estilo de poesia mais bonito. Significa que você só vai fazer poesia bonita se você criar utilizando uma figura de linguagem? Não necessariamente. Aí é nisso que a gente já vai chegar com um problema do sistema objetivo de julgamento. É inegável, qualquer pessoa que leia um pouco de poesia sabe que esses são elementos que tornam a poesia bonita. Porém, não é o único jeito de você transformar uma poesia numa poesia bonita, tá? Outro exemplo, aí a gente volta para as rimas ricas e rimas pobres, que também são elementos que apareceram já no julgamento de carnaval. O que é uma rima rica e o que é uma rima pobre?
Existem, na gramática, tem aquele negócio chamado classe gramatical. Você tem os verbos, correr, andar, amar. Os verbos, eles têm conjugações. Tem o verbo de primeira conjugação, que são todos aqueles terminados em ar. Segunda conjugação, er. Terceira conjugação, ir. Todo verbo de primeira conjugação termina com ar. Amar, cantar, dançar, brincar, voar. E assim, fácil, fácil, eu vou chegar numa lista de milhares de palavras que terminam com ar. E aí, quando eu crio uma poesia em que, na hora de rimar com cantar, eu não tenho o cuidado de buscar outras palavras que não sejam, obviamente, um verbo de conjugação de primeira classe, eu estou sendo preguiçoso. Eu não estou usando o máximo da minha capacidade de vocabulário. Agora, se eu já, eu já vou rimar com ar, ar de subjetivo, ar, o amor está no ar. Eu já fugi do que seria o óbvio, que era rimar com outra palavra de classe gramatical, que seria o verbo. Entende isso que eu quero dizer? Existe um caminho fácil para você fazer rima. Existe um caminho fácil. E existe um caminho mais difícil. Aí na literatura, no estudo da poesia, isso é chamado de rimas ricas, rimas pobres, rimas perfeitas, rimas mais que perfeitas. Existe todo um estudo gramatical que foi feito para isso. Isso não é inventado para criar poesia. Isso é inventado, isso é estudado, isso é analisado. O acadêmico, ele olha para algo que já existe, que é uma poesia boa, e tenta identificar por que as pessoas acham isso bom. Ah, as pessoas acharam isso bom porque teve esse jogo de palavras aqui que foi surpreendente. Ou acharam isso bom porque esse vocabulário aqui, nossa, ele encaixou um negócio legal aqui. Então, não é que isso é uma criação acadêmica para pôr regra no jeito de fazer poesia. Não. Isso é uma criação acadêmica para tentar identificar quais são aquelas poesias que causam mais impacto, que causam mais através de recursos como esse. Não significa que você só vai conseguir construir uma boa poesia se você usar todos esses recursos. Mas algum desses vai acabar aparecendo. Ou talvez você vai criar uma outra coisa, vai existir uma outra coisa na sua poesia que vai fazer com que ela seja diferenciada. Aí a questão de rimas pobres, né? Ela um samba que se esforce em sempre variar as classes gramaticais, é um samba muito mais difícil de ser trabalhado. E se o cara faz isso e ainda tá com uma melodia maravilhosa nele, pô, esse cara merece um reconhecimento de um grande samba. Agora, te pergunto, um samba que repete um monte de verbos de primeira conjugação, ele pode ser um samba bom? Pode, pode pra caramba. Vou te dar um exemplo. Rosas de Ouro 2005. Eu não conheço nenhum maluco que fale que esse samba é ruim. Esse samba é maravilhoso. E ele tem uma infinidade de terminações em ar, em verbo. É muito importante isso. Essa diferenciação que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, o problema não está em terminar com a mesma terminação. Afinal de contas, o conceito de rima é ter a mesma terminação. O conceito de rima é esse. Tá? O problema não é ter a mesma terminação. O problema é você ficar recorrendo sempre a rimas fáceis. Ar com ar, er com er, ão com ão, porque elas são o caminho mais curto para a construção de uma poesia que não é tão rica, tá? Então, uma pessoa que tem o trabalho de criar uma poesia melhor, ele deveria ter uma nota melhor. Porém, a gente vai ter uma infinidade de exemplos de sambas maravilhosos que não utilizaram essa regra, ou seja, que usaram e abusaram de rimas pobres, e o primeiro que vier dizer que esse samba é ruim vai ser apedrejado, porque ele é um baita de um samba. E aí a gente vai chegar também na questão de uso de vocabulário, assim, sabe? Tem muitos e muitos sambas que têm um vocabulário extremamente simples e são bons sambas. Mas quando você pega um samba como aquele da Mancha Verde sobre o Maranhão, não, perdão, Mato Grosso, onde ele fala: admirar tua formação, tua grandeza, um relicário de belezas no coração do meu Brasil. O relicário é um lugar em que se guardam relíquias,
E ele aí substituiu, poderia ter colocado um monte de belezas no coração do meu Brasil. Seria a mesma coisa? Dá a mesma impressão bacana de poesia quando você fala um relicário de belezas ou um monte de belezas? Não é a mesma coisa. Então, é importante você reconhecer o talento de uma letra bem construída, ainda que a letra bem construída não seja necessária, o vocabulário farto não seja necessário para você ter um grande samba. Então, esse jogo que é muito difícil de você organizar, né, dentro do sistema de julgamento. Então, para cada um desses exemplos de coisas que eu digo que são riquezas de uma letra, você vai ter um monte de outros exemplos de sambas maravilhosos que não se encaixaram nesse modelo. E ainda assim, se alguém for tirar ponto desse samba, tá errado. Aí, por outro lado, aquilo que eu estava falando sobre a conexão, né, do samba com o enredo da escola. O samba ele tem que contar uma história. Bom, ele tem que contar a história da escola, tem que contar o enredo da escola, é a função dele, é o objetivo dele. Agora, contar não é você jogar dentro da letra do samba todas as palavras da sinopse. Fazer uma grande salada com as palavras que aparecem na sinopse e jogar para a história. Especialmente porque você não tem a obrigação de contar na mesma ordem da sinopse. Tá? Você não tem, ok, tudo bem, você não tem a obrigação de contar na mesma ordem da sinopse. Mas no julgamento de São Paulo, quando você está falando de letra, né? Você divide a letra, eu vou resumir os nomes, tá? Porque é aproveitamento. Um lado é o aproveitamento, que é a mensagem passada, se você consegue transmitir a mensagem, e a outra é a clareza, se isso tem mais a ver com a qualidade da letra em si. Se você, é o lance das rimas que eu tinha falado, é o lance de você não ter frases sem sentido ali no meio, sabe, desconexas, que não dizem nada com nada, e o aproveitamento está mais na exploração do samba, de como você pega um enredo e consegue transmitir ele, assim, sem que você precise da sinopse, você tem que bater o olho na letra do samba e conseguir entender a história que está sendo contada. Ela não precisa seguir a mesma ordem, mas ela tem que passar a mensagem. Se não passar a mensagem, não adianta. É, e eu acho isso um valor imenso de um samba. Acho que se a gente não privilegiar isso, a gente vai acabar dando um baita de um tiro no pé, porque vai virar um grande achazão com as palavras de rima fácil ali no meio e acabou. Porém, mais uma vez, tem um exemplo de um samba poderosíssimo, que é Gaviões da Fiel 95, que se você pegar para ler a letra de Coisa Boa é para Sempre, você vai ver que, assim, cada uma daquelas linhas fala de um momento inesquecível. Desde o gol, do beijo, da infância, tudo ali fala de coisas que vão ficar para sempre, tá? Mas é uma salada. Não tem uma clareza, uma frase não liga na outra, é um monte de palavra jogada. Pode não ser bom como letra, mas quem disser que esse samba é ruim também não entende de samba, cara, porque é talvez o maior samba da história do Carnaval de São Paulo, no sentido de popularização do samba. Então, a gente tem muitos problemas quando a gente cai para o julgamento objetivo de aspectos literários da letra de samba enredo. Isso vai repetir também em melodia, tá? Mas em letra isso é muito forte, tá? Você tem um caminho objetivo para avaliar a letra de samba, que é esse, são usar todos esses elementos que eu tinha te jogado aí. Só que para cada um deles eu te trouxe um exemplo de um baita de um samba bom que não entra, não encaixa nessa regra. É, isso torna o julgamento desses aspectos perigoso, quando você parte para a perspectiva exclusivamente punitivista, que é o que o Carnaval faz. O Carnaval de São Paulo. O Carnaval de São Paulo, ele vai olhar para a obra e vai dizer de onde eu estou tirando o ponto. A questão é, como eu já disse, o samba pode ter um monte de rima pobre e ainda assim ser ótimo. Então, se eu estou dizendo para o jurado, tire ponto quando vê rima pobre, eu estou dizendo para ele, cara, nenhum samba com rima pobre é bom. Isso não é verdade. Entende? Nenhum samba que não utilize com inteligência os recursos de linguagem, ou seja, que não tenha figura de linguagem, que não tenha ah, ah, um vocabulário bacana, é bom. Isso não é verdade. Então, se a gente quer julgar isso, ou a gente vai assumir que a gente está indo para o lado totalmente acadêmico, e aí a gente vai
punir de verdade qualquer samba que pisar fora da linha dentro dessas regras. Eu acho isso muito ruim para a arte popular do carnaval, né? A arte popular do carnaval, ela é essencialmente popular, então você vai acabar dando amarras e querendo transformar num acadêmico, compositor, eu acho isso uma bobagem. Porém, por outro lado, o outro caminho de você não ir para esse lado acadêmico é ou ir pro exageradamente subjetivo, e isso pode trazer problemas, assim como quando tem uma história famosa no 94, né, também Gaviões, a Saliva da Serpente, o Veneno da Serpente, Saliva do Santo, acho que é esse o título, que a Gaviões perdeu o título numa nota de samba, e para eles é o melhor samba da história deles, até hoje a Gaviões canta nos estádios e tal, foi uma catarse quando reeditaram há 2, 3 anos atrás, e eles perderam isso porque um jurado, eu esqueci agora, era um compositor famoso, deu um 9,5 pro samba, dentro da subjetividade dele, porque naquela época não tinha nenhum manual muito claro de julgamento, era muito subjetivo o julgamento. Então, isso também é complicado. Tá? É, esse é o entrave que hoje o sistema de julgamento do Carnaval de São Paulo vive. Especialmente em alguns quesitos, e samba para mim é onde mais isso pega. Porque, beleza, aí se você joga muito pro subjetivo, você cai nesse problema. Se você tenta trazer pro objetivo, ou você vai pro lado muito acadêmico, e eu acho que se fosse muito pro muito acadêmico, daria para tirar ponto das escolas, sim. Tem muito samba que não vai lá, mas o problema é que assim, tem muito samba que não vai lá e é maravilhoso, mas que não é literariamente parrudo. Ou você cria regras tão frágeis, tão difíceis, por exemplo, só vai ser punido o samba que tiver pelo menos 4 rimas seguidas com a mesma terminação. Cara, se fazer isso é muito trabalho, viu? Ou desatenção do manual do jogador, assim, é muito difícil você errar isso, cara. Se tá escrito isso no manual do jogador, que você não pode cometer esse erro. Então, veja, se é tão difícil assim, com um pouquinho de trabalho todo mundo vai tirar 10. Todo mundo. Isso também não é legal, porque o samba é aquilo que mais ferve no peito do componente ao longo de todo o ano, até chegar o dia do grande desfile. Para chegar lá, muita gente já chega com a escola campeã na cabeça por conta do samba. E aí a escola sai rebaixada porque tem um erro de prosódia. Prosódia é você pontuar de forma equivocada a acentuação tônica da palavra. Então, você acentua a sílaba errada, você para poder forçar uma melodia, e aí a escola perde pontos por isso e é rebaixada. Que incrível, você vê uma escola ser rebaixada exatamente por aquilo que todo mundo achava que era a grande virtude dela. Por quê? Adotou-se um sistema acadêmico demais que não pega no coração do sambista. Pois bem, quando a gente chega para a melodia, a gente tem mais ou menos uma divisão similar, em que você tem a separação do quesito melodia em riqueza melódica, título resumido, e acessibilidade, também título resumido. Riqueza melódica acaba indo mais para o lado das virtudes da melodia, ou seja, se você tem uma melodia, uma letra que está cantando uma história de superação e força, aquele trecho de superação e força, você ter uma melodia que sabe dar esse punch na hora certa de pegar, de casar com a letra, é uma virtude. E isso está avaliado dentro de riqueza melódica. Ou a variação de melodias, né, que não seja uma coisa sempre constante, que você tem uma variação de melodias, que você pega, você faz desenhos melódicos variados, isso é uma virtude, isso está dentro de riqueza poética. Cai num problema. Mais uma vez, se a gente tem um sistema estritamente objetivo e punitivista, o jurado ele não pode falar, nossa, essa obra tem uma imensa variação melódica. Não, ele tem que falar, essa não tem variação melódica. E é difícil o jurado falar isso, viu? Até porque eu acho difícil você afirmar que uma obra não tenha variação melódica. É mais fácil você reconhecer a virtude daquelas que se destacam muito acima das outras por ter essa variação melódica. Mas o julgamento de São Paulo não permite isso. Ele só permite a punição. Então,
Tem esse lado das virtudes e tem o lado dos defeitos, que aí já é um pouco mais fácil de entender o punitivismo disso, que é quando, por exemplo, você tem o samba cantado numa região melódica que dificulta o canto dos componentes, ou por ser muito alto, ou por ser muito baixo, ou então, quando, aí, para esse ano, falou-se de prosódia em acentuação, né, assim, quando você, para poder encaixar na melodia, você muda a acentuação das palavras, para dar o efeito que você queria. Isso, o jurado identifica isso, que ele mudou a acentuação para poder encaixar na melodia, então ele pode punir dentro de prosódia. Ou ainda aqueles trechos que é muita letra para pouca melodia, ou muita melodia para pouco texto, né? São esses os aspectos de avaliação do quesito melodia. Bom, como então vocês podem perceber, tem aí um entrave, na minha opinião, relacionado ao sistema objetivo de julgamento. Por quê? Se eu colocar tudo o que eu quero. Existe, não é que não existe jeito de dizer o que é uma letra boa e o que é uma letra ruim, tá? O que é uma letra enquanto poesia, enquanto obra poética. Existe e há centenas, milhares e milhares de pessoas que estudam isso há anos, porque o samba ele não está sozinho no mundo, ele está inserido dentro de um contexto maior que o contexto da literatura. Então, existem diversas formas de você avaliar música e você avaliar literatura. O samba é a junção dos dois, existem diversas formas de você avaliar isso. A questão é, esse julgamento, ele é um julgamento acadêmico, literário, e não necessariamente vai revelar gosto popular. Ele vai revelar uma coisa mais erudita, uma coisa mais acadêmica, ele vai premiar um trabalho intelectual. Ele não vai necessariamente reconhecer a existência de obras históricas. A gente quer ir por esse caminho? Não, a gente não quer ir por esse caminho, a gente quer por outro. Tá, a gente quer ir pelo caminho do tentar tirar todas essas regras acadêmicas demais. Não, chega, não pode ter. O compositor pode rimar quantas vezes ele quiser com verbo de mesma conjugação, ele não precisa ter um vocabulário farto porque ele é uma pessoa do povo, o compositor ele não precisa ficar usando metáforas, se ele conseguiu passar a mensagem, o samba tá legal, tá ótimo. Então, a gente vai para um outro lado. Se você tirar todas as regras, aí, muito provavelmente das duas, uma. Ou você vai para chuva de 10 se você mantiver o sistema objetivo, ou você vai para chuva de 10 porque você está tirando as regras. Ou você vai para chuva de 10 ou você vai para o subjetivismo. Que aí você tem que deixar pessoas com. Aí, tem diversos critérios para isso, a gente vai ter uma aula sobre isso, sobre como se escolher os jurados. Você vai deixar pessoas, dentro do gosto delas, estabelecerem o que é o campeão, o que não é o campeão. Tá? Esse é o debate, um embate, não dá para você dizer, cravar, eu pelo menos não consigo cravar qual que é o melhor caminho. Acho que a gente tem que estabelecer esse diálogo, tem que estabelecer esse debate e chegar numa conclusão. Tá? Por fim, a gente falou um pouquinho sobre carro de som, né? Como eu disse, nunca se avaliou qualidade. Esse ano a gente julgou o carro de som, mas nunca se julgou a qualidade. O que havia numa proposta inicial era julgar desafinação, desentrosamento, são mais falhas mesmo, erros que acontecem durante a execução do samba. Tá? Mas nem isso foi julgado e deliberadamente. Não é que os jurados não quiseram ver falhas disso. Eles foram orientados a não julgar, porque havia uma questão relacionada ao carro de som ali, que, primeiro, a primeira premissa é, eles deveriam julgar essa execução apenas no momento em que o carro de som estivesse na frente dele. Acontece que a pessoa responsável pela parte técnica do carro de som levantou que, de fato, há possibilidade de falhas técnicas que prejudicariam escolas no momento dessa avaliação. Então, para que nenhuma escola fosse prejudicada, eles tiraram o pé e não julgaram o carro de som, deixaram o carro de som para julgar exclusivamente divergências entre letra cantada e letra entoada e umas coisas mais ou menos para esse lado. Então, na prática, não houve, tá, julgamento. Agora, surgem nessa semana que passou agora algumas propostas de alteração do julgamento de samba enredo. Essas propostas estão em debate dentro da Liga, é até por isso que eu quis soltar esse vídeo antes, se alguém tiver interesse em ler, em ouvir o que eu estou falando a respeito do tema, para a gente tentar estabelecer mais debate sobre isso, mas
Dentro dessas propostas, uma das coisas que voltou ali é o carro de som, mas com a ideia de ser julgado no quesito harmonia e não no quesito samba enredo, tá? Que é como é feito no Rio, tal, cai naquela lógica que eu tinha explicado mais antes, né? Que é samba enredo julgaria só a obra, a composição em si, ao passo que a harmonia julgaria o canto, e o canto inclui tanto o canto dos componentes quanto o canto do carro de som, né, do time de canto. Não sei o quão a fundo eles iriam nisso, se eles topariam fazer julgamentos mais relacionados à qualidade do canto, acho difícil, não é muito o perfil do Carnaval de São Paulo, e o quão eles conseguiram superar essas dificuldades técnicas que foram aquelas que fizeram com que a Liga recuasse às vésperas do Carnaval. Entre outras alterações que eu vi nessa proposta que está circulando nos grupos, uma delas diz respeito a uma falha grotesca para mim que teve no manual do jogador do ano passado, que era a ideia de que o que está no samba tem que estar na pista. Nos vídeos que eu soltei pouco antes do carnaval, falei um pouco disso. O conceito era um pouco esse. Se eu tenho um samba em que a palavra bola aparecer no meio do samba, a bola tinha que estar no desfile. E isso seria uma falha de samba de enredo, e não de enredo. Isso é muito complicado, até porque a gente tem uma série de figuras de linguagem, podem existir metáforas, podem existir até representações plásticas. De repente eu falei bola e na avenida eu trouxe a bola de uma outra forma, porque esse era o conceito. Isso traz um perigo de interpretação que a gente não precisava dele, né? O samba não precisa ser tão literal. Eu acho que a ideia do samba é ser uma trilha sonora para um espetáculo, assim. Se ficou subentendido o que era a mensagem, eu não vejo grave problema nisso. Até porque, quando se estabeleceu esse debate lá atrás, para colocar isso no manual, o argumento que trouxeram foi que o samba da Acadêmicos do Tatuapé sobre Paraty citava marinheiro, a palavra marinheiro no refrão, e não havia um personagem do marinheiro no desfile. Eu achei isso completamente desnecessário diante de toda a construção do desfile do Topeste. Não era necessário existir um marinheiro ali. É, não vejo muito o porquê dessa alteração. Aparentemente foi proposto para voltar atrás e não seguir com essa, na minha opinião, equívoco. Retiraram a questão da cacofonia, não retiraram a prosódia. Isso acho um pouco. Tem que ser feito com um pouco de calma, assim. O que aconteceu? Teve muita punição de cacofonia. Eu acho que foram erros grotescos dos jurados, assim. Quando foi parar a cacofonia dentro do manual de julgamento, a ideia sempre foi que a o julgamento fosse feito de uma forma mais razoável, mais sensata. O que eu quero dizer com isso? A cacofonia que seria punida não era da minha cor, não era isso que era para ser punido. O que era para ser punido era aquela cacofonia que é tão gritante que agride seus ouvidos, que, tipo, tá feio isso daqui, sabe? É, então, acho que retirar pode funcionar no sentido de que é tão raro algo assim acontecer que é melhor você não ficar dando brecha e para que alguém erre como se errou reiteradamente esse ano. Mas talvez um bom treinamento já funcionaria. Por outro lado, não retiraram prosódia e houve pelo menos 5 falhas de prosódia que os jurados eles indicaram, tipo, prosódia causando cacofonia, ou mesmo que não tenham causado a cacofonia, é uma prosódia. E que eu acho que foram falhas muito parecidas, assim, também, sabe? Não vi. Me pareceu muito uma tentativa de achar pelo em ovo de alguns jurados. Então, não sei porque foram dois pesos e duas medidas. Pode ter uma razão para isso, eu não estava presente nos debates, mas me parece que trataram de formas diferentes duas coisas que são essencialmente iguais, que a raiz do problema estava na mesma coisa, a prosódia e a cacofonia, tá? Bom, e foi retirada a questão da repetição de terminações, né? Então, me pareceu que mantiveram rimas pobres, mas não. E tiraram só as terminações. Ficou um pouco confuso para mim. Ou se tiraram tudo. Talvez tenham retirado tudo, tá? Eu fiquei um pouco confuso só no que foi a proposta de verdade nesse aspecto. Se saiu tudo ou se saiu só as terminações. E por fim, esse também é um dos aspectos mais importantes aí que cabe debate, assim, sabe?
Vamos lá. Uma das propostas que foi encaminhada é que as escolas tivessem a liberdade de abordar outros temas dentro do seu enredo. O que que eu quero dizer? Eu estou aí falando meu enredo sobre a água, mas no meio do meu enredo sobre a água, eu quero enaltecer a figura de um grande baluarte da minha agremiação que faleceu esse ano. Ele não é o enredo, mas eu quero aproveitar para enaltecer ele, ou para enaltecer minha própria agremiação, que o texto fala na sua enaltecer a entidade ou setores específicos. Então acho que a ideia é essa, que você, sei lá, falar da ala das crianças, falar, sabe, tipo, querer homenagear dentro do samba alguém que não está no enredo. É, isso tem. Eu vejo uma boa vontade nisso, porque eu acho que, de fato, quando você deixa tudo para dentro do enredo, você acaba perdendo um pouco aquela coisa de você criar um refrão super aguerrido, de homenagem à sua própria entidade, ou então de aproveitar a oportunidade de homenagear alguém, ou seja, coisas que são da essência do samba, gente. As comunidades de samba são comunidades e elas precisam ser tratadas dessa forma. A gente se construiu em cima da história dos nossos baluartes, das nossas identidades, das nossas representações com as pessoas da nossa comunidade. Então, isso pode aparecer no samba e acho que é muito valioso que os sambas sejam realmente para frente de luta e que faça o componente bater no peito e se sentir, olha, eu sou tal escola, sabe? Isso é bacana. Só que tem uma via de mão dupla meio complicada aí, que da forma como o texto foi colocado, eu posso só jogar isso ali e acabou. Tá. Isso pelo texto, não prejudicaria o samba dentro da sua narrativa, tá? Aí a escola tem liberdade de falar tudo da forma que ela quiser, na ordem que ela quiser, e pode enfiar um assunto externo no meio do samba. A gente está de alguma forma jogando contra o samba enredo. A gente está dizendo, então eu posso fazer o que quiser. Então eu posso colocar um axé lá, desde que eu cite três, quatro frases ali que tenham a ver com samba, tá resolvido. A resposta para fugir disso já está no próprio texto. O texto do manual, ele já fala em clareza, coerência e coesão. Tá, você quer jogar um refrão lá que enaltece a tua escola? Ok, você só não pode quebrar a narrativa. Existe uma narrativa que está sendo contada e você não pode quebrar essa narrativa. E outra, a narrativa ela tem que expressar o teu enredo, porque senão eu faço dos meus 20 versos, eu faço 12 versos para contar a escola e deixo 8 versos para contar o enredo. Ah, com 8 versos eu não consigo fugir do enredo de jeito nenhum, né? Porque são só 8 versos, encaixou. É que a via tem que ser de mão dupla. Os temas do enredo têm que ser representados. E o samba tem que representar o enredo. Entende o que eu quero dizer? Tem que haver as duas coisas. Não pode ser só tudo que está no samba está no enredo. Porque se você fizer isso e está permitindo eu colocar qualquer coisa, cara, eu vou fazer um samba de base ali para minha escola, é, que é o que eu gostei. Aí eu invento um enredo, coloco três frases ali no meio, faço um enredo curtinho, né, um enredo besta, só coloco três frases ali no final do enredo e acabou, porque eu não vou poder perder ponto. Afinal de contas, tudo que está no samba tudo que está no enredo está no samba, então eu não vou perder ponto. Isso não faz sentido, sabe? Então, para que isso dê certo, eu tenho que ter uma avaliação crítica da representação do enredo dentro do samba. Ou seja, tudo aquilo que a sinopse se propôs a contar, não todos os elementos da sinopse, gente, mas a sinopse ela tem um sentido, tá? É como se o meu samba ele tem que ser um resumo, ele tem que ser um trailer, ele tem que contar um pouco, de forma clara, o começo, meio e fim da história. Mesmo que não seja na mesma ordem da história, tá? Às vezes, o meu começo, meio e fim do samba é diferente do começo, meio e fim do desfile, mas você já entende o que que é. O importante é que você entendeu o que que era o enredo, você entendeu qual que era a mensagem, o que que tinha que passar. Não importa se primeiro se no samba você começa falando da infância dele, no desfile, na verdade, a infância está no final. É, o que importa é que a mensagem foi transmitida. E isso precisa ser melhor avaliado. Isso não é muito bem avaliado, isso é pouquíssimo avaliado. E se você não avalia isso e ainda joga a permissão da escola poder citar a si própria em qualquer momento, aí acabou. Aí não tem muito o que ser avaliado em samba enredo. Tá? E isso também tem que andar par e passo com a avaliação do próprio enredo. O que eu quero dizer com isso? Cara, uma lasanha. Vamos fazer um concurso de fazer lasanha aqui. Se eu pegar uma pessoa que sabe nada de cozinha, nada, entregar para ela uns ingredientes ruins pra caramba, assim, sabe? Uma massa seca, uma carne meio podre, um tomate ácido demais.
Entregar tudo na mão dela, ela vai fazer uma boa lasanha? Dificilmente ela vai fazer. Agora, se eu pegar esses mesmos ingredientes e entregar na mão de um baita de um cozinheiro, um grande chefe, talvez ele faça uma lasanha boa. Talvez ele fale, puta, aqui o material não tá, não deu, fiz o que pude. Inclusive, talvez se eu entregar excelentes ingredientes na mão de um cozinheiro que não é muito experiente, talvez ele consiga fazer uma lasanha melhor que a desse chefe, porque os ingredientes que o chefe tinha não eram bons. Agora, se você conseguir entregar os melhores ingredientes na mão do melhor chefe, você vai ter um baita de uma lasanha, certo? O que eu tô querendo dizer com isso? Enredo. Cara, a gente é muito permissivo com enredo fraco. Acho que assim, tem. Tudo parece ser construído na ideia do se o dinheiro do patrocínio veio para o enredo ruim, ninguém pode me culpar. Então, eu vou fazer esse enredo aqui sobre a história do ovo. O enredo é péssimo, ninguém se interessa, e meu samba conta exatamente o que está ali dentro do enredo. Isso é ruim, né? Isso é ruim. E aí tem umas histórias, o lado contrário, né? Que é quando você pega o samba, aí você pegou ali um samba chiclete, só que ele falou três, quatro linhas, assim, sabe? Não tem conteúdo nenhum sendo passado ali. Aí eu pego a sinopse e faço uma sinopse bem curtinha, só para o jurado não achar que eu estou contando alguma coisa que não bate com a sinopse. Ou então que eu deixei de falar alguma coisa importante no meu samba. Tem uma coisa ali que não está casando, sabe? Tem uma porta aberta à malandragem que a gente precisa conseguir fechar. Bom, então, resumo aí desse bate-papo. Eu acho que Samba Enredo culminou na evolução de sua análise. Resumindo a sua avaliação a dois aspectos, letra e melodia. Carro de som, muito provavelmente vai parar em harmonia, como é em outros carnavais, tá? Dentro de letra, hoje você tem uma avaliação que tem instrumentos na mão do jurado, apesar de não serem muito utilizados. Tem instrumentos na mão do jurado de avaliar o bom aproveitamento que o compositor faz do enredo. Em uma via de mão dupla, os elementos estão lá, ele só precisa ser melhor treinado nesse sentido. E por um segundo momento, a avaliação da qualidade literária mesmo da letra, o uso de rimas, que aí eu tenho que ver o que vai passar, o que não vai passar, de rima rica, rima pobre, e erros de português, cacofonia, se vai ficar, se não vai ficar, mas hoje, até 2023, eu tinha essa separação, a análise da letra em si e a análise do aproveitamento que a letra faz do enredo. E existem instrumentos para essa avaliação de uma forma extremamente acadêmica. A gente quer esse julgamento acadêmico? Não sei. A Liga tem que se entender se ela quer ou não quer um julgamento acadêmico. Tem lados bons e lados ruins disso. E dentro de melodia, você tem algo que se aproxima mais do popular, mas que eu fico um pouco na dúvida se ele já não foi para o subjetivo e no momento que começarem a surgir o uso dessas ferramentas, ele não vai acabar gerando gritaria, porque tem ali uma possibilidade de julgamento subjetivo, quando você começa a falar de variação melódica, quando você começa a falar de engrandecimento da letra através da melodia, você tem elementos ali que você consegue avaliar de uma forma subjetiva o samba enredo e saber o quanto que as escolas estão preparadas para receber esse tipo de avaliação. Aí o outro lado já partes mais objetivas, coisas que já são julgadas há muito tempo, relacionadas à modalidade tonal, relacionadas a prosódia e encaixe de letra e melodia. E aí, agora é aguardar o resultado dessas propostas de alteração que surgiram recentemente, tá? Em breve a gente volta aí para mais alguns vídeos de alguns quesitos.